Bom dia, igreja, paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no nosso terceiro episódio da nossa série, falando sobre alimentando a nossa fé. No terceiro dia, a esperança dos profetas. Fé em tempos de crise e silêncio. Quando o povo falhou e o exílio chegou, os profetas apontaram para uma esperança futura e para a necessidade de uma fé interior e não apenas de rituais externos. Este nosso novo conjunto de versículos nos conduz ao centro da teologia da restauração, da busca sincera e da renovação interior. Enquanto o bloco anterior detalhou a caminhada e a dependência prática da palavra de Deus, esses textos proféticos revelam o caráter de um Deus que não apenas guia as circunstâncias externas, mas que constrói a estrutura espiritual, emocional e moral do seu povo. Eles nos apontam a transição do esgotamento para a renovação, da busca superficial para o encontro real e da rigidez espiritual para um coração pulsante e responsivo. O povo de Israel só fez caquinha, vamos dizer assim. E nós também hoje fazemos caquinha, porque temos as escrituras, vemos o que Deus fez com aquele povo e mesmo assim a gente não toma vergonha na cara e age de forma correta. Temos o hábito de dizer, mas se fosse eu no lugar dele, eu não faria isso. Mas se fosse eu naquela situação, eu não faria aquilo. Mas eu ali duvido que eu tinha caído. Hoje, com a leitura das escrituras e com tudo que a gente aprende, a gente ainda assim cai. E cai feio, mas muito feio mesmo. E a queda, muitas das vezes, ela vem acompanhada. Quando vem acompanhada de arrependimento, tudo bem. Agora, quando ela vem acompanhada de soberba, de por que isso aconteceu comigo? Por que isso aí? Isso não era para ter acontecido comigo. Eu sou forte demais. Quando vem acompanhado de soberba, é difícil. É difícil, porque a restauração ela acontece quando os nossos corações eles são quebrantados, quando os nossos corações de fato entendem que a provação, que o problema, que o deserto são oportunidades que o Senhor nos dá de melhoria. É como não, nós estamos na mão do olheiro, que é Deus e Cristo Jesus, e ele está amassando barro. O olheiro está lá, ele monta, ele desmonta, ele faz, ele desfaz, ele acrescenta coisas, ele retira coisas. Então, por estarmos na mão do olheiro, por estarmos sendo moldados, o Senhor, ele em sua totalidade de tempo, ele vai fazer com que a gente aprenda algo ou alguma coisa. O problema é quando a gente não quer aprender, quando a gente acha que é autossuficiente e não quer aprender com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Vamos aprender com Israel e como a gente vem aprendendo todos os dias com as escrituras, com os nossos irmãos do primeiro século. E acrescentando dia a dia a nossa fé e aprendendo como se manter firme, fiel e de pé. Vamos começar com os nossos textos bíblicos. Vamos para Isaías. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 40, o versículo é o 31. A dinâmica da renovação energética. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Este versículo, ele é o ápice de um poema de consolo ao povo exilado. A palavra-chave inicial é esperam, da raiz kiavá, que não significa uma expectativa passiva ou um otimismo vago. No hebraico, denota o ato de
trançar cordas juntos, sugerindo uma paciência ativa que não se entrelaça com a fidelidade e a força de Deus. Já o termo renovam, da raiz shalaf, que carrega o sentido de trocar ou substituir, aqueles que esperam não fabricam novas forças, eles realizam uma permuta espiritual. Entregam seu esgotamento humano e recebem em troca a energia indestrutível do Criador. Já parou para observar às vezes que nós estamos completamente cansados e a gente fala: Senhor, eu não aguento mais. Tá pesado para mim. E o Senhor, de uma forma extraordinária, prepara o refrigério e te renova suas forças, que você fala: não, agora eu aguento mais. Vamos, Senhor, eu estou contigo, acabou. A nossa força já não é mais nossa. A força, quando a nossa acaba, a força que vem para nos fortalecer é do próprio Deus, é do próprio Cristo. Embora pareça o ápice, as informações bíblicas apontam que o maior milagre para o povo exilado seria a capacidade constante de caminhar e não de se fadigar na rotina longa e poeirenta do retorno para Israel, para a pátria. Já a progressão verbal é cirúrgica, voam, erguem asas, correm e caminham. Embora pareça o ápice, voar, o maior milagre aponta para o exilado, que seria a capacidade constante de caminhar e não se fadigar. No capítulo 40 de Isaías, o capítulo 40 de Isaías inicia a segunda grande seção de livro de Isaías, conhecida como Deutero-Isaías, ou o livro do consolo. Após os anúncios do juízo, o profeta recebe a ordem divina: consolem, consolem o meu povo. O texto prepara o caminho para a glória do Senhor no deserto. Contrasta a fragilidade humana, que é como a erva seca, com a eternidade da palavra de Deus, e exalta a grandeza incompatível do Criador, incomparável, e exalta a grandeza incomparável do Criador diante das nações e dos ídolos. O capítulo encerra confrontando a queixa de Israel de que Deus os havia esquecido, garantindo que o Senhor da terra não se cansa e dá vigor aos fracos. O esgotamento físico, mental e espiritual é uma das marcas da nossa geração, hiperconectada e produtiva. Muitas das vezes, tentamos resolver o cansaço mudando de emprego, tirando férias ou buscando distrações passageiras. Isaías nos ensina que o verdadeiro refrigério é teológico. Pare de tentar carregar tudo nas costas e entrelace a sua rotina com o Senhor através da oração e da confiança. Permita que Deus recolha as suas fraquezas e te devolva a estabilidade necessária para enfrentar o dia de hoje sem desmoronar. Em nossas orações, em nossas petições, em nossa entrega para o Senhor, nosso maior pedido é esse: renova nossas forças, nos ajude, nos ensine a caminhar, porque sozinho eu paro, eu travo e eu canso. Mas com o Senhor faz eu seguir adiante. O Senhor ilumina nossa mente, o Senhor ilumina nossa fala, o Senhor ilumina o nosso coração, o Senhor ilumina exatamente tudo. E aqui, Israel está passando por um momento de exílio. Ele saiu da sua terra, foi levado como cativo para outro local
E aqui o profeta está tentando consolar esse povo, porque o próprio Deus dá a ordem para que ele console. Quem você tem consolado com a palavra do Senhor? Será que você tem se consolado com a palavra do Senhor? Será que a palavra do Senhor tem sido suficiente para te consolar ou você precisa de profetas? A profecia já foi revelada. Chama-se Sagradas Escrituras ou a Bíblia Sagrada para os mais íntimos. Já foi revelada. Será que você não está esperando um adivinho que chegue e fale para você, olha, você amanhã, você vai ter isso na sua vida. Olha, amanhã uma pessoa vai fazer isso assim, assim, assado na sua vida. Será que você precisa da palavra do Senhor ou será que você precisa de um vidente? Em quem você está depositando mais crédito? Na vidência de quem chegou e falou para você alguma coisa? Ou nas escrituras sagradas? Será que são elas o seu alicerce? Pense. Jeremias 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Esse para mim é um dos versículos que mexe muito comigo, porque eu busco muito ao Senhor. Eu tento encontrá-lo de todas as formas, em todos os momentos. E eu encontro o Senhor. Eu encontrei o Senhor. E Ele me encontrou. E temos hoje um relacionamento belíssimo. Jeremias envia esta mensagem por meio de uma carta aos anciãos, sacerdotes e ao povo que já havia sido deportado para a Babilônia. O texto original trabalha como uma estrutura condicional e enfática no uso dos verbos. Procurarão e acharão. Operam em uma simetria perfeita no pensamento profético. O Deus que parece distante no exílio se deixa encontrar-se e a abordagem humana mudar de padrão. A cláusula inegociável para que o encontro aconteça está na expressão com todo o vosso coração. Na antropologia hebraica, como vimos nos estudos anteriores, o coração, leb, representa a totalidade da vontade, do intelecto e da sinceridade interior. Deus está rejeitando a busca superficial, o ritualismo mecânico ou a ação motivada apenas pelo medo das consequências da crise. O encontro com o Senhor exige a entrega das defesas e a centralidade da devoção. Eu sempre trago essa analogia para nossas vidas. Eu, principalmente, para a minha própria vida. Eu sempre olho para mim e me pergunto, será que sirvo a Jesus Cristo porque quero servi-lo, porque quero adorá-lo, porque quero exaltá-lo? Ou será que sirvo a Jesus Cristo porque tenho medo de ir para o inferno? Porque tenho medo dele não providenciar os milagres na minha vida? Jesus vai muito além de milagres e de inferno. Jesus, ele é o mestre de tudo. Deus é o mestre de tudo. É o autor e consumador da nossa fé. É através dele que podemos enxergar além. O povo de Israel enxergava os ritos e sacrifícios como uma forma de se achegar até Deus, sendo que Deus queria apenas o coração disposto e disponível, um coração misericordioso. Jesus veio para completar e nos trazer essa noção de coração misericordioso, dando a sua própria vida para nos resgatar. No capítulo 29 de Jeremias, o profeta Jeremias confronta duramente as mentiras dos falsos profetas na Babilônia, como Ananias, que prometiam um retorno rápido do exílio em apenas 2 anos.
Na carta inspirada por Deus, Jeremias ordena que os exilados construam casas, planteiem pomares, casem seus filhos e orem pela paz da cidade pagã onde estava, pois o cativeiro duraria 70 anos. É nesse contexto de paciência histórica que Deus pronuncia seus planos de paz e de esperança. Promete que os ouviria quando o buscassem de todo o coração. Deus queria a totalidade. Pode ser Jesus também, que Jesus também é Deus. Deus queria a totalidade do nosso coração. Queria um povo completamente voltado a um coração que busca de fato ao Senhor. Deus não nos manda para o deserto para que a gente pereça lá. Deus permite o deserto para que os nossos corações se voltem para Ele. Ao invés de perguntar por que estou passando por isso, pergunte-se qual é o motivo de eu estar passando por isso. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que modificar na minha vida? O que eu tenho que exercitar? Será que é buscar mais o Senhor? Será que é fazer a aplicação da palavra na minha vida? Será que é reestruturar ou levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas? Eu sempre costumo dizer, a gente só está aonde Deus quer que a gente esteja. Pode ser que aquele povo estivesse lá para mostrar quem é Deus com o povo de Israel. Quem é o Deus de Israel? Em alguns momentos, Israel acabou falhando em sua possível missão ou em uma de suas missões. E nós? Quantas vezes somos colocados em locais aos quais não damos conta, aos quais queremos agir e fazer do nosso jeito, aos quais não aprendemos e não proclamamos a palavra do nosso Deus? Será que estamos no local certo? Ou será que estamos fazendo a coisa certa no local que muitas das vezes parece ser errado? Uma vez um irmão contou pra gente o seguinte, ele estava andando na Taquara, em Jacarepaguá, e ele estava com uma camiseta do Flamengo e um boné do Flamengo. E estava vindo um rapaz com o mesmo look correndo, só que o rapaz era mais alto. Correndo de contra ele, correndo, e a polícia correndo atrás dele. Gente, parece até clichê, né? Camisa do Flamengo. Ai, caramba, a polícia correndo atrás de um flamenguista, parece até clichê, né? Mas enfim, isso não quer dizer nada, gente, a camisa é só uma camisa. Mas aqui no Rio de Janeiro, pro carioca... Ai, caramba, tem que rir. E o cara correndo e o irmão andando na rua. Daqui a pouco a polícia me pega e pega o flamenguista errado. Pega o irmão. E o irmão vai parar na delegacia. Olha só, esse irmão andando na rua foi parar na delegacia, indo no centro para o papão e vai preso. O irmão contando. Na hora eu ri, mas depois eu fiquei pensando, depois eu fiquei pensativa. Mas na hora eu ri, eu falei, meu irmão, que é isso? Que luta! A batalha espiritual fortíssima aí entre você, o rapaz e a polícia. E o rapaz foi embora e o irmão foi pra delegacia. E ele falou que dentro da delegacia ele pregou para muita gente lá dentro. Então, por isso é que eu sempre digo, a gente só tá quando Deus quer aonde Deus quer que a gente esteja. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje está num local de luta, de sacrifício, de dor, pode ter certeza que o Senhor vai te usar aí dentro, aonde você tá. Muitas das vezes reclamamos que Deus parece em silêncio ou distante das nossas angústias. No entanto, se avaliarmos com honestidade, a nossa busca por Ele costuma ser fragmentada.
apressada ou utilitarista. Nós o procuramos apenas para que ele resolva os nossos problemas imediatos. Eita Deus! Experimente mudar a sua postura de busca. Reserve um tempo com exclusividade, desligue as distrações do mundo e busque a presença de Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele pode fazer. Quando a nossa busca ganha integridade, a percepção da presença dele se torna imediata. Ou seja, busque o Senhor todos os dias. Converse com Ele. Tenha momentos de intimidade com o Senhor. Você pode não ouvi-lo pessoalmente, como você está ouvindo a minha voz, verbalizando. Mas se abrir a palavra de Deus, começar a folhear as escrituras, duvido que o Senhor não te responda. Duvido. Deus tem resposta para tudo. Basta estudarmos. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda das escrituras, mais o Senhor se revela para a gente. E mais a gente consegue ter um relacionamento mesmo, de fato, com Deus. Busque ter essa presença com Ele. Busque ter essa intimidade, esses momentos com Ele. Pode ser de manhã aqui comigo gravando, ouvindo devocional, ouvindo na parte da tarde, ouvindo à noite, conversando com Ele. Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, para que eu entenda o que o Senhor quer. Abra de fato, tá aqui comigo. Abra as escrituras, veja se o que eu li em Jeremias 29 realmente é, e não fique só no versículo. Leia o contexto do texto. Entenda o que o autor está querendo dizer para você. Busque mais conhecimento. Busque estar cada vez mais aplicado na soberania e na bondade do Senhor. E você vai ver que nos momentos aos quais você acha que você não vai conseguir sair, o Senhor te ajuda e te guia. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Olha que palavra bonita de Abacuque. Esse versículo é uma das colunas teológicas mais importantes das escrituras citadas 3 vezes no Novo Testamento, Romanos, Gálatas e Hebreus, para sustentar a doutrina da salvação. O texto estabelece um contraste radical entre 2 perfis humanos. O primeiro é o orgulho. Foi o estudo da semana passada. Orgulho versus vaidade. Muitas das vezes associado ao invasor caldeu babilônico, cuja alma é descrita como inflada, soberba, desalinhada com a retidão. O segundo perfil é o do justo, cuja sobrevivência e integridade em tempos de colapso social e nacional não depende das circunstâncias viáveis. Mas sim da sua, geralmente traduzida como a sua fé ou a sua fidelidade constância, a palavra emuná vem da mesma raiz de amã, firmeza. Ela denota uma confiança prática que traduz em lealdade contínua a Deus, mesmo quando o cenário ao redor aponta para a destruição. O justo não vive pelo que vê, mas pela solidez da sua ligação com o Criador. Nós, crentes, que buscamos a palavra do Senhor, que buscamos uma vida íntima com Deus, nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que sentimos, pelo que cultivamos, que é a nossa fé. A fé é acreditar, dar crédito, colocar constância naquilo que a gente entendeu que é bom. A palavra do Senhor, a vida com o Senhor, a busca diária das Escrituras.
quando entendemos que o Senhor é o nosso Senhor e suficiente. O capítulo 2 de Abacuque começa com o profeta Abacuque em uma postura de sentinela, esperando na torre de vigia pela resposta de Deus e as suas profundas queixas sobre a violência e a injustiça da invasão babilônica. Deus responde ordenando que o profeta escreva a visão em tábuas de forma tão clara que até quem passe correndo possa ler, pois o cumprimento teria um tempo determinado. A partir do versículo 4, o Senhor dispara uma série de 5 ais, lamentos de julgamentos contra a Babilônia, condenando a ganância, a opressão, a violência e a idolatria, encerrando com a declaração de que o Senhor está em seu santo templo. O Senhor está no lugar onde Ele sempre esteve, no trono das nossas vidas, no centro. Quando perguntarem para você onde está o seu Deus, cadê seu Deus nos momentos de luta? Responda, no mesmo lugar de sempre, no altar da minha vida. Viver em um mundo marcado por injustiças, inversão de valores e crises sistêmicas pode nos levar ao desânimo ou desejo de adotar os mesmos métodos desonestos que o mundo usa para prosperar. A resposta de Deus a Abacuque é um lembrete eterno. O ímpio pode parecer forte em sua arrogância temporária, mas a sua estrutura ecoa. A sua chamada como cristão é para viver pela emuná, mantendo-se firme, íntegro, fiel aos princípios de Deus e confiando que a justiça final pertence ao Senhor. Não importa o quão caótico o cenário presente pareça. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Nesta nova sessão, o profeta Ezequiel antecipa as bases da nova aliança. Deus descreve a restauração de Israel não como uma forma cosmética ou externa de moralidade, mas sim como um transplante radical de órgãos espirituais. O texto original usa a palavra lebe para denotar o centro das afeições, escolhas e inclinações. O estado decaído do povo é diagnosticado como um coração de pedra. A pedra simboliza o que é frio, morto, impermeável, a voz de Deus, rígida e insensível. O povo foi colocado como muitas coisas que não eram muito legais. Um coração de pedra, frio, morto, impermeável à voz de Deus, rígido e insensível. Palavras duras, mas com um significado muito forte. Quantas vezes nossos corações não têm se mostrado frio, morto, impermeável à voz de Deus, ou seja, não escuta a voz de Deus, ou se escuta, cai e não é praticada, não é levada à prática, rígida, dura e insensível, ou seja, Deus pode falar que a gente não amolece de jeito nenhum. Por isso que a pedra ela precisa ser quebrada, porque nada consegue destruir uma pedra, a não ser quebrando-a, martelando diversas vezes. A promessa terapêutica de Deus é a remoção cirúrgica dessa estrutura e a introdução de um lebassar, um coração de carne. No contexto teológico de Ezequiel, carne não significa natureza pecaminosa, como na teologia de Paulina, mas sim órgão vivo, macio, pulsante, sensível aos estímulos do Espírito de Deus e capaz de experimentar o verdadeiro arrependimento e a obediência voluntária. A transformação é monérgica.
é uma ação soberana realizada unicamente por Deus. E eu darei. No capítulo 36 de Ezequiel, Ezequiel é um profeta consolador sobre... Ezequiel é uma profecia consoladora sobre a restauração física e espiritual de Israel. Na primeira metade, o profeta fala aos montes de Israel, prometendo que a terra voltaria a ser fértil. As cidades seriam construídas e o povo retornaria do exílio das nações. Na segunda metade, Deus explica que faria a restauração não por mérito de Israel, pois eles haviam profanado o santo nome por onde passavam. Mas por amor à sua própria santidade, o Senhor promete purificar o povo de suas idolatrias através de uma água limpa e realizar o transplante interior do coração para que andassem em seus estatutos. Ou seja, Deus, de todas as formas, de todos os jeitos, por mais que Israel fizesse um monte de caquinha, Deus ainda assim queria restaurar o seu povo. Queria que o seu povo se mantesse firme e fiel a ele. E nós, hoje, com tudo que já lemos, com tudo que aprendemos, com tudo que entendemos da história de Israel, a gente só pega a parte que Israel é uma nação. Mas a gente não pega a parte que o Senhor fez um trabalho em Israel, transformou Israel, fez com que Israel se tornasse uma grande nação através de, muitas das vezes, exílio. E nós? Será que os desertos que a gente passa não têm sido suficiente para que possamos voltar o nosso coração para o Senhor? Possamos transformar esse coração de pedra em um coração de carne? Em uma vida de aprendizado direto do Senhor? Será que não estamos deixando o nosso coração preso? Será que não estamos enraizados em nossa própria vaidade? Em nossa própria decisão? Em nosso próprio julgamento de sermos ou não bons? Porque o próprio Jesus disse que bom é Deus. Será que estamos nos colocando acima de Deus? Essa é uma reflexão para fazermos intimamente. No final do dia, exercite, veja quem você ajudou. Se você ajudou esperando aplausos das pessoas, ou se você colocou a glória para quem merece glória, pense. Ao interligarmos estes 4 pilares de pensamentos proféticos, nós visualizamos o ciclo completo da ação restauradora de Deus na vida do homem. O diagnóstico do esgotamento e da rigidez. O estado do homem em meio às crises da história e do pecado. Cansaço extremo e fadiga existencial. Isaías 40, 29 ao 30. Distanciamento e busca superficial por Deus. Jeremias 29, 12. Insensibilidade espiritual crônica, coração de pedra, Ezequiel 36, 26. A intervenção cirúrgica da graça, o movimento soberano do Criador que altera a realidade interna, troca de forças para quem espera no Senhor, transplante espiritual, remoção da pedra e doação de carne viva no lugar do nosso coração de pedra, vivemos buscando um coração de carne. A nova atitude, o caminho da fé e a busca. Busca sincera, procurar ao Senhor de todo o seu coração. Constância prática, o justo que sobrevive e vence pela sua fidelidade. Esse nosso estudo unificado nos revela que Deus nunca esteve interessado em remendos superficiais. E sua especialidade é a ressurreição interna e a renovação das estruturas. O desespero do exílio, retratado por Isaías, Jeremias, Ezequiel, e a angústia diante a violência, testemunhada por Abacuque, encontra suas respostas não em uma mudança imediata da política internacional da época,
mas em uma transformação profunda na alma do povo de Deus. Ou seja, não são as circunstâncias, não são a política, não é nada nem ninguém que pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nada. Romanos 8:38. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Não existe possibilidade. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para que hoje eu e você pudéssemos entender que aquele coração que gerava sacrifícios, mas não tinha um coração voltado para a lei do Senhor. Que era um coração que, porque eu fiz o meu ritual, eu estou purificado, mas o meu coração continua petrificado, endurecido. E Cristo Jesus veio para amolecer essa pedra e retirar aquela camada que protege, que endurece o coração e nos transforma não em corações molengos, mas em corações dispostos e disponíveis a fazer a vontade do Senhor. Quando nos sentimos fracos e incapazes de continuar a caminhada, a promessa de Isaías 40:31 nos garante que há um estoque de força divina disponível para a troca. Essa força, contudo, exige uma busca legítima e sem máscaras, onde o coração inteiro se inclina diante do Senhor. Jeremias 29:13. E para que essa busca não seja barrada pela nossa própria dureza moral, o próprio Deus toma a iniciativa em Ezequiel 36:26, quebrando nosso orgulho frio e insensível para nos dar a sensibilidade renovada. Assegurados por essa nova estrutura interna, podemos viver o princípio eterno de Abacuque 2, versículo 4, caminhar firmes, decididos e fiéis, sabendo que as circunstâncias ao redor podem oscilar, mas aquele que está ancorado na fidelidade de Deus permanece de pé para sempre. Como alimentar a nossa fé hoje, desenvolvendo a resiliência espiritual, nos dias de cansaço ou quando Deus parece silencioso? A fé se alimenta da certeza de que Ele continua governando a nossa história. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Deus continua no centro da sua vida, cuidando de tudo. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, que o Senhor continua cuidando de você. Não importa a circunstância, não importa quem chegue para tentar te desestabilizar ou tentar te destruir. O Senhor habita na sua vida e cuida de você. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos de exílio, nos momentos da sua presença constante, em todos os momentos, Pai. Muito obrigada. Toma em tuas mãos a minha vida, dirija meus pensamentos, dirija minha fala, que no dia de hoje inteiro, Pai, eu consiga vencer junto ao Senhor. Porque uma coisa o Senhor me promete: o Senhor nunca me abandonará, nunca me desamparará. Então, Pai, habilite a minha mente, habilite meu coração, habilite a minha voz, Pai, para eu falar aquilo que é essencial e necessário para o Senhor. Muito obrigada, Pai. Toma este dia nas tuas mãos, cada um dos meus irmãos aqui presente orando comigo, tome-os em tuas mãos e dirija-os. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.